Olá, seja muito bem-vindo. Os títulos pré-fixados são investimentos de renda fixa em que os juros e o valor final do investimento são conhecidos no momento da aplicação. Isso significa que o investidor sabe exatamente quanto receberá no vencimento, independentemente de alterações nas taxas de juros ou na economia durante o período. Diferente dos títulos pós-fixados, cujo rendimento acompanha índices como o CDI ou o Selic, nos pré-fixados a rentabilidade é fixa, garantindo previsibilidade e planejamento financeiro. O funcionamento é simples. Você empresta o dinheiro a um banco, empresa ou governo por um período definido e, ao final, recebe o valor investido acrescido dos juros combinados. Por exemplo, se você aplica R$ 10.000 em um CDB pré-fixado que paga 12% ao ano por 2 anos, ao final do período receberá exatamente R$ 12.400, independentemente de oscilações do mercado ou de mudanças na taxa Selic. Isso permite ao investidor que o investidor saiba de forma concreta o retorno que terá, né? Facilitando então a definição de metas financeiras como comprar um carro, reformar uma casa ou complementar a aposentadoria. Os títulos pré-fixados mais comuns incluem CDBs, tesouro pré-fixado e debêntures pré-fixadas. No caso do tesouro pré-fixado, o governo emite títulos com taxa de juros definida, oferecendo segurança e previsibilidade, já que o risco de calote é muito baixo. Debêntures pré-fixadas emitidas por empresas também seguem essa lógica, mas exigem atenção ao risco de crédito do emissor, pois a segurança depende, claro, da saúde financeira da companhia que está emitindo. Funciona como emprestar dinheiro a alguém que você conhece bem. O retorno é combinado e garantido pelo contrato, mas é preciso confiar que o emissor cumprirá o acordo. Uma característica importante é que os títulos pré-fixados são sensíveis às variações das taxas de juros no mercado. Se a Selic cair após a aplicação, os títulos pré-fixados se tornam mais valiosos, pois oferecem juros fixos mais altos que os disponíveis atualmente. Por outro lado, se a Selic subir, os títulos podem perder valor se vendidos antes do vencimento. Por isso, esses investimentos são mais adequados para quem pode manter o dinheiro aplicado até o final do prazo. Em resumo, os títulos pré-fixados oferecem juros fixos, previsibilidade e planejamento financeiro, permitindo que o investidor saiba exatamente quanto receberá ao final do período. Se são ideais, inclusive, para objetivos de curto, médio e longo prazo, desde que alinhados ao horizonte de investimento e ao perfil do investidor, proporcionando segurança e retorno definido em um ambiente econômico incerto. Os títulos pré-fixados oferecem diversas opções de investimentos, permitindo ao investidor escolher produtos de acordo com seu perfil, prazo e também objetivo financeiro. Entre os exemplos mais conhecidos estão os CDBs pré-fixados, o Tesouro pré-fixado e as debêntures pré-fixadas, cada um com características próprias, mas com o mesmo princípio: juros fixos conhecidos no momento da aplicação. Os CDBs pré-fixados são emitidos por bancos que permitem que o investidor saiba exatamente quanto receberá ao final do prazo. Por exemplo, um CDB pré-fixado de R$ 10.000 com rendimento de 12% ao ano por 2 anos resultará em um retorno de 12.400 ao final, correto? Essa previsibilidade é ideal para quem quer planejar aplicações com metas claras, como reformar uma casa, comprar um carro ou iniciar um fundo de estudos.
CDBs de bancos maiores oferecem mais segurança, enquanto bancos menores podem oferecer taxas maiores, mas com risco de crédito mais elevado. Então, isso tem que ser avaliado, né? O Tesouro Pré-Fixado é um título público emitido pelo governo federal, considerado extremamente seguro. Ele permite que o investidor aplique recursos com juros fixos por períodos variados, como 2, 5 ou 10 anos, garantindo que o capital aumente de acordo com a taxa definida no momento da compra. Por exemplo, um tesouro pré-fixado a 5 anos com taxa de 11% ao ano significa que o investidor receberá exatamente esse percentual ao final do prazo, independentemente de mudanças na economia ou nas taxas de juros. Funciona como emprestar dinheiro ao governo com um contrato claro e seguro, ideal para objetivos de longo prazo. As debêntures pré-fixadas são emitidas por empresas e também oferecem juros fixos no momento da emissão. Elas podem ser utilizadas para financiar projetos ou expansões empresariais. Por exemplo, uma empresa de energia pode emitir uma debênture com taxa pré-fixada de 13% ao ano para levantar capital. O investidor que comprar essa debênture receberá os juros acordados, mas é importante avaliar a saúde financeira da empresa, pois o risco de crédito é maior do que o de títulos públicos. Comprar uma debênture é como emprestar dinheiro a uma empresa com um contrato formal, sabendo exatamente o retorno esperado, mas assumindo algum risco de inadimplência. Esses exemplos mostram como os títulos pré-fixados combinam segurança, previsibilidade e planejamento financeiro, oferecendo alternativas para diferentes perfis de investidor e objetivos. Cada produto deve ser avaliado considerando prazo, risco, liquidez e expectativas de juros no mercado. Com os CDBs, Tesouro Pré-Fixado e debêntures, o investidor tem ferramentas claras para planejar as finanças, garantindo retorno fixo e previsível ao longo do tempo, protegendo assim o capital e alcançando objetivos financeiros definidos. Uma das principais vantagens dos títulos pré-fixados é a previsibilidade do retorno, que permite ao investidor planejar com segurança o seu futuro financeiro. Ao aplicar um CDB, tesouro pré-fixado ou debênture pré-fixada, o investidor sabe exatamente quanto receberá no final do prazo, independentemente de mudanças na economia, nas taxas de juros ou na inflação, isso não importa. Essa característica facilita a definição de objetivos financeiros e permite organizar o orçamento de maneira estruturada, evitando assim surpresas desagradáveis, né? O planejamento financeiro se beneficia diretamente dessa previsibilidade. Por exemplo, um investidor que pretende comprar um carro daqui a 2 anos pode aplicar 20 mil em um CDB pré-fixado com juros de 12% ao ano. Ao final do período, receberá R$ 24.480, sabendo exatamente quanto terá disponível para a compra. Interessante, né? Essa segurança permite calcular gastos futuros, planejar investimentos adicionais e equilibrar o orçamento sem depender de flutuações do mercado. Funciona como uma receita de bolo. Você conhece os ingredientes e a quantidade de cada um, garantindo que o resultado final seja exatamente o esperado. Outra vantagem importante é que os títulos pré-fixados ajudam na redução do estresse financeiro. Em cenários econômicos voláteis, onde taxas de juros e inflação podem variar, o investidor que possui títulos pré-fixados mantém o retorno acordado, evitando perdas inesperadas. Por exemplo, se a Selic cair de 13% para 10% ao ano, um tesouro pré-fixado comprado antes da queda continua rendendo a taxa fixa previamente combinada, protegendo assim, claro, o capital e garantindo a estabilidade, né? Esse efeito traz confiança para o investidor, permitindo que ele mantenha os investimentos sem tomar decisões precipitadas por medo de oscilações do mercado, por exemplo. Além disso,
Os títulos pré-fixados permitem comparar alternativas de investimento com clareza, ajudando a tomar decisões mais estratégicas. Ao conhecer exatamente o retorno de cada título, o investidor pode avaliar qual opção atende melhor aos seus objetivos, considerando prazo, liquidez e risco de crédito, né? Essa previsibilidade também facilita o cálculo do ganho real e a organização de uma carteira diversificada, equilibrando assim títulos pré-fixados e pós-fixados de acordo com a tolerância ao risco. Em resumo, os títulos pré-fixados oferecem previsibilidade, segurança e planejamento financeiro, permitindo que o investidor defina metas claras e saiba exatamente quanto receberá ao final do período. Essa combinação torna os pré-fixados ideais para quem busca estabilidade, controle sobre suas finanças e possibilidade de planejar objetivos de curto, médio ou longo prazo de forma eficiente e segura, mesmo em cenários econômicos incertos. Uma das estratégias mais eficazes ao investir em títulos pré-fixados envolve alinhar o investimento ao longo prazo e a expectativa de queda de juros, aproveitando o comportamento do mercado para maximizar retornos. Por ter juros fixos conhecidos no momento da aplicação, o investidor pode planejar os seus investimentos de maneira estratégica, garantindo rentabilidade mesmo em cenários econômicos instáveis. Investir no longo prazo é recomendado porque títulos pré-fixados sofrem menos impacto de flutuações de curto prazo. Se a intenção é manter o dinheiro aplicado por anos, o investidor consegue garantir o rendimento acordado sem precisar se preocupar com oscilações momentâneas da Selic ou do CDI. Por exemplo, ao aplicar R$ 15.000 em um CDB pré-fixado de 5 anos, com juros de 11% ao ano, o rendimento final será previsível, independentemente de variações da economia durante o período. Isso permite planejar grandes objetivos, como compra de imóvel, educação ou aposentadoria, sabendo exatamente quanto será acumulado ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Outra estratégia importante é investir quando há expectativa de queda de juros. Nesses momentos, os títulos pré-fixados se tornam mais atraentes, pois a taxa fixa previamente acordada pode superar os novos rendimentos oferecidos pelo mercado. Por exemplo, se a taxa de juros atual é de 12% ao ano e o investidor antecipa que a Selic cairá para 10%, um tesouro pré-fixado antes da queda mantém a taxa de 12%, oferecendo rendimento superior ao que será pago por novos títulos, entende? Funciona como reservar um ingresso de show antes do aumento de preço. Você garante valor fixo mais vantajoso que o oferecido no futuro. A diversificação de prazos é outro ponto estratégico também. Combinar títulos pré-fixados de curto, médio e longo prazo permite que o investidor tenha liquidez disponível para emergências e, ao mesmo tempo, capture também ganhos mais elevados em títulos de prazo maior. Essa abordagem equilibra segurança e rentabilidade, reduzindo o impacto de mudanças inesperadas na economia. Além disso, é importante acompanhar o cenário econômico e o calendário de decisões do Banco Central, ajustando novas aplicações conforme as expectativas de juros. Essa prática ajuda a identificar oportunidades de compra de títulos pré-fixados em momentos de juros altos e a planejar resgates estratégicos. Em resumo, investir em títulos pré-fixados com foco no longo prazo e na expectativa de queda de juros permite que o investidor maximize retornos, mantenha previsibilidade e controle financeiro, aproveitando o comportamento do mercado para planejar objetivos com segurança, estabilidade e rendimento definido. Embora os títulos pré-fixados ofereçam previsibilidade e juros fixos,
eles apresentam alguns riscos que todo investidor precisa considerar. Entre os principais estão a inflação superior aos juros contratados e a liquidez limitada antes do vencimento, fatores que podem impactar o retorno real do investimento, tá? O risco de inflação maior que os juros é mais relevante para quem investe em títulos pré-fixados. Se a inflação do período superar a taxa de juros do título, o ganho nominal pode ser positivo, mas o poder de compra do investidor diminui. Por exemplo, suponha que um investidor aplique R$ 10.000 em um tesouro pré-fixado que rende 10% ao ano, mas a inflação no período seja de 12%. Embora o valor total aplicado aumente nominalmente para 11.000, ao final do ano, o poder de compra real é reduzido, porque os preços subiram mais do que o rendimento. É como encher um balde de água que ao mesmo tempo tem um pequeno furo. O volume aumenta, mas parte é perdida e o resultado final não corresponde ao esperado. Outro ponto importante é a liquidez antes do vencimento. Diferentemente de títulos pré-fixados ou Tesouro Selic, os pré-fixados podem ter desvalorização caso sejam vendidos antes do prazo final. Isso ocorre porque, se a taxa de juros do mercado aumentar após a compra, o valor de mercado do título cai, podendo gerar prejuízo em caso de resgate antecipado. Por exemplo, um CDB pré-fixado, comprado a 11% ao ano, pode valer menos se vendido antes do vencimento, caso a taxa média do mercado suba para 12%. Funciona como um ingresso comprado para um show que precisa ser vendido antes do evento, né? Dependendo da demanda e do preço de mercado, você pode receber menos do que pagou originalmente. Além disso, há o risco de crédito do emissor, principalmente em debêntures pré-fixadas. Caso a empresa emissora enfrente dificuldades financeiras, pode não honrar o pagamento integral do título no vencimento, o que exige atenção à saúde financeira do emissor e à classificação de risco. O investidor também deve considerar cenários econômicos e tributários, já que o imposto de renda incide sobre o rendimento, reduzindo o ganho líquido, né? Planejar o investimento com base no prazo adequado, monitorar a inflação e avaliar a liquidez disponível, são estratégias essenciais para minimizar esses riscos. Em resumo, os títulos pré-fixados oferecem previsibilidade e planejamento financeiro, mas o investidor deve estar atento à inflação, à liquidez do vencimento e risco de crédito, garantindo decisões informadas e proteção do capital aplicado em diferentes cenários econômicos. Pense nisso. Até a próxima.